Boa tarde. Estamos aqui diretamente do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. E hoje nós temos uma aula sobre o Scratch. Vocês vão aprender uma programação, a apresentação de um enredo, de uma história. Então, vocês vão ter várias possibilidades de fazer essa construção. Lembrando que o Scratch é uma plataforma gratuita, totalmente livre. Vocês podem utilizar na educação, com os alunos, com toda essa construção. E vocês podem vincular também ao currículo de tecnologia da Educação Básica Paulista. Então, vocês podem fazer toda essa construção. E nosso tema de hoje é sobre sustentabilidade. Então, vocês podem programar também utilizando a própria sustentabilidade ou outros enredos que vocês queiram. Nós, no Centro de Mídias, temos no repositório, no YouTube, várias aulas do Scratch. Então, vocês podem acessar, caso gostarem desta aula, e vocês podem ver outras possibilidades também de construção e de criação no próprio Scratch. Bom, nós também estamos aqui, nós temos 12 centros de inovação atualmente. E esses centros estão espalhados por toda São Paulo e por interior também. Vocês podem acessar o nosso site, que é centrodeinnovacal.educacal.sp.gov.br. Ao acessar, vocês vão ter várias trilhas, vocês vão ter as mentorias que estão disponíveis, vocês vão ter as atividades que fazemos no Centro de Inovação. Todos os centros, eles têm o mesmo escopo. Então, vocês podem agendar isso. Aos que são da rede estadual, vocês podem acessar na sede, tá? Então, vocês vão na própria aba, que tem uma aba Gestão, acessar embaixo CIEBP e fazer o agendamento, a partir das trilhas que maior tem interesse em visitar o próprio CIEBP. As pessoas que são do município podem fazer o agendamento no nosso próprio e-mail, que nosso e-mail é centrodeinnovacal@educacal.sp.gov.br ou no nosso Telegram, WhatsApp ou telefone, que é o número 97544 5056. Então, vocês têm essas diversas possibilidades de fazer o agendamento. Todo o CIEBP, ele tem um próprio direcionamento de salas, tem um próprio escopo de salas, que vai desde o Hub de Inovação, que são parte da questão financeira, parte da questão de startups. Nós temos a programação descomplicada, que é uma programação mais voltada para quê? Para a programação básica, que eles vão aprender tanto de forma desplugada, quanto de forma plugada, ou conectada à internet, ou desconectado a um aparelho de computador. Nós temos o estúdio vai fazer edição de filmes, edição de vídeos, fotos, então toda essa parte, audiovisual também, e também criação de áudios. Tá? Nós temos a Cultura Maker, que é a parte central aqui no nosso centro, que vai trabalhar com questões mais básicas de construção, mão na massa. Nós temos a Cultura Digital, que vai trabalhar com filmagem, trabalhar com edição de fotos, com chroma key, entre outras possibilidades também de construção. Também eles conseguem fazer a programação. Nós temos robótica e modelagem, que vai trabalhar, que é a sala que nós estamos atualmente, que estamos aqui transmitindo para vocês essa mão na massa, que vai trabalhar com a questão mais básica de robótica, a parte mais avançada também. E nós temos prototipagem e fabricação digital, que vocês vão ter na prática mesmo a construção de um protótipo, ou com a impressora 3D, ou com a máquina laser. Então, vocês têm essas diversas possibilidades de construção e de criação também. Então, todos os centros, eles partem por esse princípio e ele tem essas salas. E uma questão importante, nós estamos aqui no centro de Interdizes, aqui localizado na rua Padre Chico, 420, na Escola Zuleika de Barros Filhos. Tá? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. O nome da nossa aula hoje é Jogo de Coleta no Scratch. É com você. Salve, pessoal. Opa, boa tarde.
Para começar, vamos mostrar o nosso próximo slide, por favor. Ó, vamos ver os nossos objetivos, tá bom? Nós estamos aqui para criar um jogo de coleta simples utilizando a plataforma Scratch. Para isso, nós vamos utilizar os 4 pilares do pensamento computacional, lógica de programação com linguagem em blocos, para criar uma narrativa digital, além de abordar o conceito de plano cartesiano, lateralidade e a importância da sustentabilidade. Bem, vamos lá. Primeiro eu preciso explicar umas coisinhas para vocês. Vamos pensar assim, ó. 2 assuntos nós abordamos com uma certa profundidade em 2 aulas anteriores. Então, eu vou citar as 2 aulas e os outros desenvolvo um pouquinho melhor. Então, os 4 pilares do pensamento computacional, na nossa aula, os benefícios de utilização de plataformas online em circuitos eletrônicos, a gente abordou isso com um pouquinho mais de calma. Tá? É um assunto bem extenso para a gente poder desenvolver. E lógica de programação em blocos, a gente trabalhou na nossa aula 2, bora programação básica no Scratch. Tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais em profundidade sobre esses 2 temas, eu recomendo que você veja essas 2 aulas. Agora, vamos pensar nos outros temas, tá? Nós temos a questão da sustentabilidade. Muita gente fica meio confuso. O que seria a sustentabilidade, né? Vamos pensar no caso da água, que é uma coisa que está em discussão. O mundo tem 3/4 de água, mas grande parte da água que tem no planeta é salgada. Nós temos água doce, mas essa água doce, se a gente não usar direito, vai faltar para gerações futuras. A gente vai ter que gastar mais dinheiro com tratamento de água. Daí as campanhas que são feitas todos os anos no sentido de preservar, né, ou de gastar água de maneira mais consciente, não desperdiçar. Então, toda vez que a gente estiver falando sobre sustentabilidade, vamos pensar nisso, tá? São coisas que a gente agora pode estar usando de forma exagerada e que vai fazer falta para gerações futuras. Tá? Vamos pensar, inclusive, numa outra situação. Pouca gente para pensar que assim, o planeta, todas as campanhas temos que salvar o planeta. Se você for pensar bem, não é salvar o planeta, é salvar a espécie humana. O planeta sobreviveu a várias catástrofes. Por exemplo, quando os dinossauros foram extintos, que caiu um meteoro aqui, quase toda a vida na superfície do planeta foi embora. O planeta continua aqui, os dinossauros não. Se nós não tomarmos cuidado, olha os próximos dinossauros da vez. Ó. Então, vamos pensar sobre esse tema com um pouco mais de carinho. Tá? Lateralidade, a gente vai abordar a lateralidade aí também. Então, o que seria essa lateralidade? No caso de crianças pequenas, são atividades que você faz para melhorar a coordenação motora fina. Você ajuda a desenvolver isso melhor. Então, quando ela pinta, desenha, escreve, além dela estar definindo melhor ou a maneira como ela segura um lápis, como ela pinta a coordenação motora, ela também está definindo se ela é mais, se ela é destra ou se ela é canhota, se ela vai usar mais a mão direita ou mais a mão esquerda. Tá? No caso de Scratch, como é que isso entra? Acontece que o seu personagem vai se deslocar pela tela. Tá? O que eu uso como referência? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Né? Como é que o programa de computador entende esse tipo de referencial? Isso a gente vai mostrar mais tarde. E narrativas digitais. Quando você está conversando com alguém, está contando uma história, você está fazendo uma narrativa. Quando você faz uma redação, é uma narrativa escrita. Pensa que em narrativas digitais, você está trabalhando com outras mídias. Então, no caso, nós estamos usando vídeo, música, animação. Então, toda vez que você experimenta um novo material, você está aprimorando a sua comunicação, você está tornando a sua comunicação mais eficiente e mais ampla. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Agora, para dar um pouquinho mais de ênfase na questão das narrativas, eu vou passar para a Camila, e a Camila dá continuidade. Camila, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos para o próximo slide, por favor. Criando um roteiro, né? Você já deve ter ouvido falar que em toda apresentação tem um roteiro. Dessa maneira, né, dessa forma, precisa de um diretor para organizar os atores e atrizes envolvidos, e nos jogos isso também acontece. Nós temos o personagem, enredo, e o roteiro, né, que vai direcionando como que vai ser o nosso jogo. Então, seria como uma narrativa
né, dentro do nosso jogo. O nosso programa de hoje, né, o jogo de coleta no Scratch, ele vai abordar justamente essa temática da sustentabilidade, como foi explicado anteriormente. Mas, a partir desse código, né, que a gente vai explicar para vocês, que é utilizado na plataforma, vocês podem também, com outros temas, estar trabalhando essa questão do jogo de coleta. Então, a partir do código, você consegue, mudando os personagens, mudando o cenário com a temática que você gostaria de trabalhar, você pode criar o seu jogo de coleta com outro tema, com outros personagens, como a gente está explicando. E nessa parte do roteiro, é muito importante que a gente relembre, né, alguns pontos relevantes que existem dentro de um roteiro. Um roteiro, você tem ali os personagens que precisam ser definidos, caracterizados, né, numa narrativa, por exemplo. Você tem o enredo, o que vai acontecer. Se a gente fosse criar uma história, nós teríamos que ter um fio condutor, né? Dentro dos jogos, você tem essas características, né? A gente tem jogos em primeira pessoa, você tem jogos online, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar com um jogo mais simples, mas é muito importante que você tenha em mente qual é a ideia do seu tema, o que você quer criar dentro desse roteiro, tá? Também você precisa definir como que vai acontecer esse jogo, quais serão as regras desse jogo, né? A gente vai mostrar para vocês depois nos vídeos algumas formas básicas de um jogo de coleta. Como a gente falou, vai trabalhar essas questões de lateralidade, de eixos, né, que a gente trabalha habilidades de matemática, mas nós também podemos trabalhar com outras temáticas e utilizando essa questão do Scratch, tá bom? Então, precisa, por exemplo, definir qual é o tipo de tema que você vai querer, quais são os personagens, o que vai acontecer nesse jogo, se ele vai marcar um placar, por exemplo, que seria um aperfeiçoamento do jogo, se ele vai ter um cronômetro, que também é muito tranquilo de colocar no Scratch, né? A gente tem outros exemplos de jogos dentro desse universo, dessa plataforma, como o que a gente já trabalha, né? Labirinto, entre outros jogos, né? Hoje é o jogo de coleta, mas vocês podem aperfeiçoar e estar trabalhando. E também essa questão que é muito importante de revisar e testar qual é o público, né? Como a gente falou, o jogo de coleta, no tema da sustentabilidade, ele tem um viés de conscientização, né? Por meio do jogo, as crianças se conscientizarem de utilizar e jogar o lixo no lugar certo, né? Se é um lixo eletrônico, se é um lixo orgânico, aquela separação, né, para reciclagem. Então, a gente tem esse viés de conscientização. Mas ter a ideia de qual é o público que você quer trabalhar com aquele jogo, o que você quer atingir, você consegue trabalhar também outras habilidades envolvendo outras temáticas pedagógicas bem relevantes, tá? Então, a ideia é justamente a gente saber que o roteirista, né, é a pessoa que está criando o jogo. Então, a gente que vai determinar quais são os personagens, a gente vai determinar o que eles vão fazer, quando eles vão fazer, por meio da programação em blocos. Por isso é muito importante a gente perceber dentro dos vídeos o que vai estar colocado lá, como que eu vou programar o meu personagem, o que ele vai fazer, tá bom? Então, dentro do roteiro, né, é muito importante a gente ter essas características em mente, tá bom? Agora, para exemplificar um pouquinho, né, do que a gente está falando, a gente vai programar primeiro um personagem, que é o nosso próximo vídeo, o vídeo 1. Por favor. Salve, pessoal! Nós vamos dar agora o pontapé inicial na programação do nosso joguinho de coleta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês como usar o Scratch para criar um jogo simples, de forma bem rápida, usando conceitos matemáticos. A gente vai torcer o nariz nessa hora, né? Puta, matemática? Não podia ser outra coisa? Calma. A ideia é você verificar que como matemática está entranhada em jogos digitais. Você precisa saber um mínimo para poder fazer um jogo aqui, tá? E esse mínimo a gente vai repassar com você já já. Então, nosso primeiro passo é ir para a tela do Scratch, tá? Então, quando você abre o Scratch, você enxerga essa tela aqui, tá vendo? Então, relembrando o que nós já falamos. Aqui, ó, vai ser onde você vai escrever o roteiro do seu personagem. Aqui eu visualizo o personagem realizando as ações que você escreveu aqui, tá? Então,
No meu caso, como a gente vai fazer usar uma narrativa que remete a meio ambiente, sustentabilidade, eu não quero usar o gatinho, tá? Então, o primeiro passo meu qual que é? Eu tenho que deletar aqui o personagem do gatinho. Então, para deletar um personagem, o que você faz? Você vem aqui, ó, né, na lixeirinha e clica aqui, pronto. O gatinho já é. Então, eu preciso colocar meu personagem aqui para começar a escrever o roteiro dele. Então, se você vier aqui embaixo, escolher selecionar ator, o que vai acontecer? Você vai abrir a biblioteca de imagens do Scratch. Eu não quero isso, eu quero fazer o quê? Adicionar um ator que eu criei, que eu desenhei. Então, você clica aqui em enviar ator. Vai aparecer para você uma janelinha, tá? E aí eu vou lá onde eu salvei. No meu caso, na área de trabalho aqui, eu criei uma pasta de sustentabilidade e coloquei meus dois personagens lá. Um vai ser o lixo e o outro a maçã devorada. Então, eu vou clicar aqui na lata de lixo. Reparem que a lata de lixo está gigante, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o tamanho dela. Eu não posso usar ela nesse tamanho todo. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui, ó. Tá vendo o tamanho do 100? Isso aqui é 100%, tá? Então, o que eu faço? Eu vou reduzir essa porcentagem para 35%. Opa! O tamanho agora ficou legal, ó. Eu consigo ver que ela está proporcional ao tamanho da área onde a ação vai ocorrer. Então, já mexemos na imagem. Agora, para movimentar, não falei que a gente ia usar matemática? Vamos entender como isso funciona aqui no jogo, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que adicionar um cenário, tá? Porque o Scratch já tem um cenário que mostra para mim como ele prega plano cartesiano aqui e as coordenadas do plano cartesiano para fazer movimentação desse personagem. Para adicionar o cenário, ó, vem aqui, vai abrir para a gente o que? Todos os cenários que o Scratch possui. Eu quero esse antepenúltimo. O que vai acontecer? Repare que aqui, ó, apareceu um plano cartesiano. Vou dar um zoom agora para a gente poder ver isso aqui melhor. Como funciona? Vamos relembrar e para quem nunca viu, mostrar pela primeira vez. Você tem aqui, ó, dois eixos, um eixo X e um eixo Y, que eles se cruzam aqui nesse ponto, vai ser o 0, 0. Aqui é a origem, tá bom? Nós dizemos que tudo à direita da origem é positivo, tudo acima da origem é positivo. Tudo abaixo e tudo à esquerda é negativo. Ok? Então, repare, ó, aqui está x 240 e desse lado x menos 240. Aqui embaixo y menos 180 e y 180. Por que o x está zero? Porque aqui, ó, você não está mudando o valor de x. Você está no eixo zero, você está passando certinho em cima do zero. Se fosse para cá, seria x menos 100, y 180, nesse ponto exato onde eu estou aqui. Ok? Então, agora que eu já expliquei, que eu relembrei essa teoria, vamos pensar nisso. Ó. É um jogo de coleta. Então, esse lixinho, ele vai ficar andando para lá e para cá, ó, só. O objeto que cai, vai cair aqui, ó, nessa direção. Então, só nessa observação, você vai já intuir que a gente vai usar o x como base para poder mover o objeto nessas posições aqui. Tá? Então, é algo mais ou menos assim. Aqui está parado. Se você colocar mais 10, aqui não é positivo, então mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. E se você colocar menos 10, o que vai acontecer? Ele vai andar para cá, ó, no sentido contrário. Então, aqui você adiciona positivo e aqui você adiciona negativo. Já que a gente já viu isso, vamos ver como se aplica agora no jogo. Perguntinha básica. A gente não quer que o bicho ande sempre de um lado para o outro? Olha só o que eu estou falando, tá? Sempre. Tá? Se é sempre que isso vai acontecer, eu tenho que procurar lá nos blocos justamente algo que tenha essa função para colocar. E antes de colocar esse bloco de sempre, eu tenho que pensar no seguinte: todo jogo tem um botãozinho de start, não tem? Então, no caso do Scratchman é diferente.
Quando a gente vem aqui na plataforma, tá? Você vai verificar que aqui em cima tem um botãozinho verde. Esse botãozinho verde é o Start. E aqui você para o jogo. Então toda vez que você quiser começar o jogo, tem que clicar aqui. Como é que a gente condiciona isso aqui? Ó, você vem em eventos. Vamos lembrar que evento é uma coisa que acontece em uma data marcada. Então, quando chegar no sábado, vai ser aniversário do meu primo, por exemplo. Aqui não é diferente. Ó. Quando for clicado na bandeira verde, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Quando for clicado na bandeira verde, acontece alguma coisa. No caso, o jogo começa. E lembra que nós falamos agora há pouco que o sempre tem que ser colocado aqui, porque essa lixeirinha vai andar sempre da direita para a esquerda? Quando você vem aqui em controle, olha só o que eu encontrei. Sempre. Reparem que eu estou encaixando como se fosse um bloquinho de leve. Tá? O que vai acontecer agora? Aqui nós vamos trabalhar com uma coisa que chama de condicional. O que é um condicional? Na nossa vida funciona mais ou menos assim. A sua mãe te mandou no mercado e falou o seguinte para você. Ó, eu quero que você vá lá e compre este produto para mim. Se não tiver daquela marca, não compra. Aí você vai lá, distrair, pega outro de outra marca e leva para casa. Geralmente sua mãe faz o quê? Manda você voltar para trocar. Então, se na vida é assim, se você não fizer daquele jeito, acontece alguma coisa, no caso de um programa de computador não é diferente. Se for verdade uma condição, faça algo. Como é que isso funciona no Scratch? Vamos ver. Dentro de controle, olha só quem eu encontrei. Se. Tá? Então, como é que funciona isso daqui? Bom, pensa assim. Se o que for colocado aqui dentro for verdade, então faça o que estiver aqui dentro. Tá bom? Então, o que eu quero colocar aqui como verdade? Quando alguém pressionar a seta do teclado do mouse aqui, a seta para a direita, o lixinho ande para a direita. Certo? Então, aonde eu vou fazer isso daqui? Eu vim aqui em sensores. O que são sensores? Vamos pensar no seguinte. Existe um sensor para vazamento de gás. Tá? Algumas casas têm isso. Não são todas, mas tem casas que têm. Então, toda vez que começa a vazar gás de cozinha, o sensor detecta e apita avisando que aquilo está acontecendo, para as pessoas correrem e fechar o gás. Existem sensores de temperatura. Então, a gente está cansado de ver em filme americano que a pessoa está lá cozinhando e pega fogo na frigideira e começa a cair água de cima do teto da casa. Ou seja, esse sensor de temperatura detectou incêndio, aí ele ativa o sprinkler, começa a cair água. Então, é isso que o sensor faz, ele detecta se alguma coisa está acontecendo. No nosso caso, é assim, se eu pressionar o botão para a direita, enquanto estiver pressionado, faz. A hora que eu tirei, ele para de executar. Isso que o sensor vai fazer. Está ativo? Não está ativo. Tá? Então, vamos lá nos blocos para ver isso, onde a gente encontra nos sensores. Aqui nos sensores, tem tecla de espaço pressionado. Não é tecla de espaço que eu quero, né? Quero o quê? Seta para a direita. Então é só você vir aqui e escolher. Repare que essa forma geométrica aqui, ela é parecida com essa. Essa peça está maior do que isso daqui, mas isso não é um problema. Quando você aproxima aqui, olha o que acontece. O bloco expande para acolher a instrução. Então, se seta para a direita estiver pressionada, se for verdade, vamos fazer o quê? Mover o personagem para a direita. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui em movimento e você vai colocar o comando adicione 10 a X. Por que adicionar 10? Ele vai colocar mais 10, mais 10, mais 10 cada vez que o botão estiver apertado. Tá? Então, vamos testar isso funcionando. Vou diminuir um pouquinho. Vou encaixar aqui dentro. Bom, vamos agora para essa tela cheia. Vou clicar aqui no botão verde e vou arrastar esse lixo para cá. O que acontece? Quando eu pressiono a seta para a direita, o lixo vai para a direita. Se eu apertar a seta para a esquerda, não vai acontecer nada. Por quê?
Porque aqui, ó, não tem essa instrução. Você faz para, ok? E aí, você concorda que a instrução seta para a direita e seta para a esquerda é uma questão de repetir esse mesmo conjunto de instruções, só alterando alguns dados? Então, você não precisa ir lá e arrastar tudo de novo. Você clica aqui com o botão direito do mouse, manda duplicar. Cuidado, ó. Não é para encaixar um C dentro do outro, tá? É um embaixo do outro. Se esta condição, faz isso. Se esta condição, faz aquilo. Perfeito? Isso aqui é seta para a direita, aqui é seta para... Beleza, aqui nem falou esquerda, parabéns. E aqui, relembrando, menos 10. Vamos encaixar lá dentro. E agora, vamos ver se funciona. Eu vou clicar aqui. Vamos dar um zoomzinho, só para a gente ver funcionando. Olha lá. Seta para a esquerda pressionada. Seta para a direita pressionada. O lixinho está indo e vindo. Perfeito. Então, o que nós fizemos? Nós, neste momento, escrevemos o roteiro do personagem lixo. Dissemos para ele o que ele vai fazer na cena. Tá? E testamos e ele está funcionando direitinho. No nosso próximo vídeo, vou mostrar para vocês como fazer a maçã se movimentar. Ok? Até daqui a Vamos lá, agora nós vimos esse primeiro vídeo. É com você, Ed, para a explicação sobre esse vídeo do primeiro personagem. Pessoal, oi. Ó, vamos lá. Primeiro, é interessante a gente relembrar que o Scratch é gratuito, tá? Eu não citou isso no começo do vídeo, mas é interessante que vocês saibam que é só você fazer conta, um cadastro, ou você pode usar sem fazer o cadastro. Ele te permite fazer as duas coisas. O legal de você se cadastrar para o Scratch é que você vai ter todos os seus projetos salvos e você pode acessar toda vez que você quiser, tá? E uma coisa legal também, não sei se vocês separaram, como a gente faz a associação entre a questão da linguagem natural, como a gente pensa, né? Que nem quando você deu o exemplo. Se sua mãe pediu para comprar um negócio e você comprar outro, não funciona. Você pode ver que as condicionais, elas seguem uma sequência lógica muito parecida. Se for verdade uma condição, faça alguma coisa. Tá? Então, reparem que toda vez que você fizer um jogo de computador, o seu maior desafio é esse. Para cada personagem, você vai ter que escrever um roteiro. Tem um código de programação para cada um deles. Tá? Em programas mais elaborados, que usam uma coisa chamada programação orientada a objeto, a coisa muda um pouquinho de figura. Mas isso, neste momento, não é importante. O que é importante nesse momento, que você já percebeu, que nós já temos um personagem funcionando. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos te mostrar como fazer para o segundo personagem funcionar e depois interagir com esse primeiro personagem. Próximo vídeo, por favor. Vamos começar então o nosso segundo vídeo. Vou mostrar para vocês agora como a gente vai fazer para programar o segundo personagem. Então, primeira coisa, vamos lá para a telinha do Scratch. Estamos aqui na tela do Scratch, o que a gente está vendo aqui é o roteiro. Eu tinha feito anteriormente aqui para a lixeira, tá? Vamos adicionar um personagem novo, então você faz o que? Você vem selecionar, enviar ator, né? Quando a gente faz isso, nós temos aqui aquela pasta onde eu só vejo os personagens, eu clico aqui e mando abrir. Nós temos a lente e a lixeira aqui. Uma coisa que eu tinha esquecido na última aula, que eu vou falar para vocês agora, é o seguinte. Toda vez que você importa uma imagem para cá, é interessante fazer isso aqui. Você vem aqui em fantasias e aí você manda converter para vetor. Quando você converte para vetor, você pode reduzir essa imagem de tamanho aqui sem prejuízo da resolução dela, tá? Ela continua com a mesma resolução. Quer ver o caso? Ó, clicar aqui no bichinho, já reduziu o tamanho dele lá. Já está como vetor aqui, tá vendo? Então, isso é para você ver que toda vez que você importar uma imagem, converte para vetor primeiro. Quando você converte para vetor, aparece converter para bitmap, tá? Então,
Caso façamos a conversão, já posso usar. Venho aqui e vou reduzir o tamanho para 20. Tá bom. Fiz aqui a redução de tamanho. A maçãzinha aqui já está um tamanho razoável para aparecer na tela. Venho aqui agora, vamos fazer a parte de codificação. Para cada personagem, você faz um roteiro. Se para o roteiro do lixo, a primeira coisa que eu coloquei foi, quando for clicado na bandeirinha verde, comece a fazer alguma coisa, no caso da maçã, não vai ser diferente. Eu venho aqui em eventos, quando for clicado, ou seja, quando a bandeira verde for clicada, comece a fazer. E aí, os dois começam simultaneamente. Tá? No caso da maçã, ela sempre vai fazer o quê? Ela vai sempre cair aqui, ó. Ela vai ficar caindo, tá? E quando ela passar a tela, ela tem que aparecer aqui em cima de novo. Ela pode aparecer no mesmo lugar sempre. Você imagina a maçã caindo sempre no mesmo lugar. Vai ficar monótono. Então, o que a gente faz? Eu quero que ela apareça em lugares diferentes aqui em cima. Então, olha só como é que a gente faz isso agora. Vou colocar a maçã aqui. Bom? Vou vir aqui em movimento e vou escolher vá para a posição aleatória. Então, ó, se eu clicar separado aqui, ó, dá uma olhada na maçã aqui na tela. Reparar como ela está mudando de posição constantemente, só que ela aparece em lugares diferentes. O que eu preciso que ela faça? Eu preciso que ela apareça sempre aqui no Y180. Porque ela vai começar a cair daqui. Então, agora tem que dar um comando que diz que esse objeto tem que aparecer sempre nessa posição aqui em cima. Como é que eu faço isso? Você vem aqui, ó, e mude Y, acrescenta aqui o bloco para 180. Agora, quando eu clicar nesses dois blocos, reparem como a maçã vai mudar de posição só ali em cima, ó. Tá vendo como funciona? Então, ótimo. Já temos aqui a maçã aparecendo em posições aleatórias. Ela sempre vai cair? Sim ou não? Quem falou sim, parabéns. Então, vou lá em controle e vou arrastar o bloquinho de sempre para cá. Agora, se ela vai cair, quando eu andava para a direita aqui, não adicionava mais 10. E para cá, menos 10. No Y, se ela vai cair aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Adicionar menos Y. Quanto eu vou colocar? Eu vou colocar, vamos ver, vou adicionar menos 7 a Y. Vou clicar, ó lá, a maçã caiu e opa, ela parou aqui embaixo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Lembra das condições? Agora eu tenho que dizer assim, ó, se a maçã passar de Y menos 180, ela tem que voltar lá para cima. Então, lá vamos nós colocar a condicional. Vem aqui em controle, coloco um C aqui embaixo. E agora, aqui, eu vou usar a matemática de novo. Tá? Então, você tem aqui em operadores um bloquinho assim, ó. Tá? Então, eu já vou encaixar ele aqui dentro. A posição aqui não é menos 180, então, se for menos 180, então, se este valor aqui for menor que menos 180, faça alguma coisa. Qual é esse valor? Se você olhar aqui no movimento, ele tem uma ferramenta interessante que é esse bloquinho aqui, ó, posição de Y. Então, o que esse bloquinho faz? Esse bloquinho, ele vai ficar medindo a posição. Então, na medida que ela vai caindo, ele vai contando. Então, chega em 0, menos 1, menos 2, menos 10, menos 20. Então, o que nós temos lá no Scratch é justamente qual a situação. Quando for menor que menos 180, faça alguma coisa. Tá? Então,
Aí vamos nós. O que ele vai fazer? Eu não quero que volte lá para cima. E se voltar lá para cima, não tem que aparecer numa posição aleatória? Gente, olha que baba. Eu venho aqui, separo esse conjunto, duplico. E agora vou reconstruir isso e vou adicionar aqui dentro essa instrução. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos dar um zoomzinho para você ver. Olha lá, ó. Olha o que acontece aqui. Ó. Reparem que com essa modificação, a maçã cai. Quando ela chega aqui embaixo, ó, automaticamente ela aparece em cima de novo numa outra posição e vai repetindo isso ciclicamente. Tá? Eu posso fazer com mais objetos? Posso. Nesse momento eu vou fazer só com a maçã. Tá? Uma só. Pronto. A maçã já está caindo e está voltando lá para cima. Só que tem um problema. Repararam que ela passa batido na lixeira? As pessoas acham que assim, é que o mundo virtual e o mundo real tem semelhanças. Não tem, tá? No mundo real, se você trombar com alguém, tá? Os dois vão cair um para cada lado. E no mundo virtual, se você não colocar alguma coisa que sirva como um parâmetro para um objeto ter colisão com o outro, não funciona. Eu tenho que pegar alguma coisa num objeto e dizer que quando o segundo encostar naquilo, isso vai ser considerado uma colisão. Então vai fazer outra situação, vai reagir de outra maneira. Então, como é que a gente faz isso aqui? Tá? Então, nós estamos aqui no Scratch. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Ainda está visível. Tá? Agora, eu vou adicionar uma segunda condição aqui. Ó. E para adicionar essa segunda condição, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Quando for clicado, ou seja, quando começar o jogo, faça isso, mas também faça isso daqui. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Tá? E aqui a gente tem que prestar bastante atenção. O que nós vamos usar aqui como referência é o seguinte. Quando a gente olha aqui para a lixeira, tem uma cor aqui dentro. Ó. Eu vou usar essa cor como um padrão de colisão. Então, toda vez que esse objeto encostar aqui, ele vai reconhecer como se o objeto tivesse caído dentro da latinha, vai fazer um barulho e aí a maçã aparece ali em cima de novo. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Não é sempre que isso vai acontecer, ou seja, sempre que a maçã encostar nessa cor, ela tem que sumir e aparecer em cima de novo. Então o que eu vou fazer? Vamos lá de novo, ó, vou trazer um bloco sempre para cá. E eu vou usar de novo quem? Adivinha? O condicional, o C. Então, aqui, ó, eu vou precisar usar o sensor de novo. O que eu vou usar como parâmetro? Se tocar na cor que está aqui dentro, considera que a maçã caiu dentro do balde, faz um barulho e sobe. Então, vou lá em sensores e vou usar dessa vez, ó, tá tocando na cor? Vou encaixar aqui dentro. Qual cor? Essa cor não é essa que está aqui dentro. Como é que eu faço para capturar exatamente esta cor? Você clica aqui dentro, vem aqui nesse conta-gotas, olha o que acontece na tela, olha como a tela ficou toda apagadinha e só isso aqui ficou em destaque, tá? Então reparem que eu estou colocando bem nesse roxinho dentro do balde. Quando você capturou a cor lá, a cor apareceu aqui, ó. Bom, então agora eu vou colocar aqui dentro um som. Ou seja, a primeira coisa, encostou na cor, faz um som. Depois aparece ali em cima de novo. Então, você vem aqui em sons e vem aqui, ó, selecionar um som. Para não ficar horas e horas aqui explorando, eu vou colocar o som chomp. Como se fosse uma mordida, tá bom? E vou clicar nele. O som já está selecionado, vem aqui em código. Repare que aqui em som, ó, já aparece, toca o som chomp, ó. Então, você tem duas opções. Toque o som chomp ou toque o som chomp até o fim. Escolha sempre a segunda. Se aqui fosse uma música, ele ia executar a música inteira antes de continuar o código. Aqui não. Ele toca o som, manda tocar o som e continua fazendo o que precisa.
Agora vem a parte mais simples. Por quê? Porque nós já fizemos isso antes. Se a maçã encostar aqui, ela precisa tocar o som, ela precisa sumir e voltar lá para cima. Reparem que eu tenho usado constantemente esse recurso de copia, de desmembrar aqui para duplicar a parte da modificação. Por quê? Porque fica mais rápido. Agora, vamos ver se isso aqui está funcionando. Primeiro, eu vou clicar aqui. Então, está fazendo barulhinho? Se está fazendo barulhinho, deu certo. Tá? Pode ver que ela postou no pretinho, ela some e vai aparecer ali em cima. Ó. Então, pronto. Acabamos de configurar o papel do nosso segundo personagem. Agora então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz para deixar, para finalizar isso aqui, como jogar usando uma variável. Tá bom? Até o próximo vídeo. Desculpa, algumas considerações importantes antes de continuar aí, para finalização. Primeiro, ó, toda vez que você criar uma imagem fora, você pode criar essa imagem, seja no Paintbrush ou num outro software gráfico. É importante que esse software te permita salvar essa imagem como .png. Tem que ter uma extensão .png, tá? Se você faz a importação dessa imagem para dentro do Scratch, sempre você vai ter que converter ela para vetor. Tá? Então, eu tenho que explicar isso, porque lá quando eu converti para vetor, aparecia assim, converter para bitmap. O que acontece? O Scratch ele oscila entre converter para vetor ou converter para bitmap. Você escolhe. A gente sempre faz a conversão para vetor, por quê? Para trabalhar com a imagem, do tamanho que ela tem, redimensionar sem perder qualidade, essa é a melhor pedida. Tá? Não interessa que vai aparecer converter para bitmap. Esquece. Você fez a conversão para vetor, ele fica te mostrando um caminho reverso. A gente não quer fazer um caminho reverso, a gente quer manter como vetor. Tá? Então, toda vez que você importar uma figura, lembra de primeiro ir lá e converter para vetor para poder fazer as operações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que assim, ó, num jogo normal, nós colocaríamos mais objetos ali. Tá? Por que a gente colocou só um? A ideia é que você depois pode incluir vários objetos e só copia o código de um para o outro. Vai funcionar direitinho. Você não tem que reescrever o código todo. Tá? É interessante que agora eu vou jogar para você pensando que você vai fazer experiência quando estiver brincando com o Scratch. Tá? Você segura o código inteiro, aquele conjunto de blocos. Quando você arrasta, você vai perceber que o outro personagem vai dar uma tremidinha. Quando ele tremer, significa que foi transferência. Então você pode colocar vários objetos. Vai funcionar do mesmo jeito que com um objeto só. Tá? Existe um detalhe de programação mais avançado, que é criar um clone. Como eu já falei na questão da programação objeto, a gente não vai entrar no mérito agora. Tá? Mas é interessante que você perceba assim, é uma ferramenta que vai te permitir fazer várias coisas. Ela não é limitada. Tá? Inclusive, no exemplo que a gente vai mostrar agora na sequência, você vai ver que nós colocamos um placar, tem um timer que fica fazendo contagem regressiva e tem um castigo. Quando o personagem não consegue coletar a maçã que ela passa, ele perde um ponto. Tá? Uma outra coisa interessante de observar também é que nós colocamos um personagem segurando a lixeira e fizemos a animação do personagem. No vídeo que nós já citamos do Bora Programação no Scratch, na aula 2, tem lá mostrando como fazer a animação. Então, você pode pegar essas informações de várias aulas que nós já vemos e aplicar tudo isso e construir uma coisa nova, mais elaborada. Tá? E essa é uma grande esperança nossa, que vocês façam justamente isso, que vocês peguem o conhecimento que vocês adquiriram e usem esse conhecimento para construir uma coisa nova, uma coisa sua. Tá bom? Agora, nós vamos passar para o próximo vídeo, onde a gente vai finalizar mostrando só como colocar o cenário e essa versão mais aperfeiçoada. Próximo vídeo, por favor. Bom, para o encerramento, pessoal, agora o que a gente vai fazer?
Eu vou tirar aquele cenário, tá bom? E vou colocar um cenário de fundo qualquer só para vocês verem como faz. Então, a gente vai ter um jogo simples, sem placar, sem nada, tá? Porque se você conseguir dominar até aí, o próximo passo, que já é mais avançado, a gente pode tratar isso futuramente. Então, como é que a gente vai fazer as coisas? Primeiro a gente vai lá no Scratch de novo. Estamos aqui no Scratch novamente. Vamos só relembrar, ó, roteiro do primeiro personagem, roteiro do segundo personagem. Como é que eu faço para alterar esse cenário aqui, ó? Você vem aqui, seleciona um cenário da própria plataforma. Então, no caso, como é um jogo de meio ambiente, eu posso colocar um cenário de floresta ou um cenário de cidade, tá? Por exemplo, esse daqui, ó. Então, quando você faz a seleção do cenário, ó, reparem que a maçã está funcionando bonitinho. Então, se eu quisesse aumentar o nível de dificuldade, como é que você aumenta o nível de dificuldade? Você aumenta a velocidade da maçã. Então, a velocidade você aumenta aqui, ó. Se você aumentar esse número, ela fica mais rápida. Eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar -10. Na hora que você der Start aqui, olha a velocidade que essa maçã está caindo. Então, fica mais difícil jogar. Se eu quisesse fazer um jogo de níveis, em cada fase eu faria o quê? Eu aumentaria a velocidade com que ela está caindo. Ok? Então, olha só, pessoal. Você construiu em 30 minutos um joguinho. Agora, vou mostrar para vocês uma versão melhoradinha desse jogo, para você ver quais são as possibilidades que o Scratch oferece, tá? Então, aqui, carregar. Esse daqui é uma versão incrementada do nosso primeiro jogo, tá? Então, reparem, ó. Eu adicionei aqui uma variável e um outro elemento aqui, tá? Então, esse cara conta placar agora, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos expandir a tela do jogo para vocês verem. Quando eu clico na bandeirinha verde, ó, reparem, ó, ele conta, se eu erro a maçã, ele tira pontos, e cada maçã que eu trato, ele soma, ó. Vou perder 4 maçãs, olha o que acontece, placar 1, trata correr atrás da maçã de novo. E eu coloquei um timer. Então, essas são as possibilidades que você pode explorar usando o Scratch, ó. Eu fiz um personagem animado, adicionei um cronômetro e um placar. Isso vai ficar para uma próxima aula, porque é muita informação para adicionar agora. Mas fica aqui as possibilidades de uso da ferramenta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau! Oi, gente. Bom, como vocês viram, né, existem muitas possibilidades que a gente possa estar criando com o jogo de coleta. Tanto mudando os personagens, mudando a temática e incrementando, né, como a gente viu no último vídeo, que ele acrescentou, né, placar com uma variável, acrescentou um cronômetro. Então, a gente pode ir aperfeiçoando o nosso jogo de coleta, tá bom? Agora, por favor, próximo slide das considerações finais. O que nós aprendemos hoje? Todo jogo tem uma narrativa com personagens, enredo e temas. Então, todos os jogos, independente dele ter sido criado tanto um jogo no Scratch como outros jogos que a gente tem acesso aí no mundo afora, ele tem uma narrativa, ele tem um enredo, ele tem o que vai acontecer naquele jogo, tá? Nós também aprendemos que para que o personagem saiba o que fazer, é preciso programá-lo individualmente. Então, dentro do Scratch, nós precisamos programar o personagem. Lógico, como o professor Ed falou, se você quisesse que vários objetos caíssem, né, ali como uma maçã, por exemplo, se a gente tivesse outros personagens, a gente poderia pegar o código e colocar
dentro, né, do personagem, mas teria que ser individualmente. Você pode copiar, né, entre aspas, o código e colocar lá, né, arrastar o código e colocar no personagem, mas deveria ser feito individualmente. Então, isso é muito importante para a gente conseguir programar dentro do Scratch. E também nós podemos aprender matemática e lateralidade com esse jogo. Então, as habilidades, né, de lateralidade nos anos iniciais, né, e a parte de matemática, a gente pode aprender dentro desse jogo de coleta do Scratch. Então, é uma possibilidade também que o professor pode estar utilizando, né, para trazer nas suas aulas, tá? O próximo slide, por favor, sobre as habilidades. Aqui nós temos 3 habilidades, né, que nós trabalhamos nesse programa de hoje. Então, a primeira delas é justamente utilizar um raciocínio lógico com exemplos concretos e conhecimentos para fundamentar os passos ou procedimentos de uma investigação. Então, o processo de criação do nosso jogo, ele requer que tenha esse raciocínio lógico bem apurado, justamente para ser trabalhado no 6º e 7º ano, uma habilidade de tecnologia. Já no 8º e 9º ano, a gente tem a habilidade de compreender, reconhecer a narrativa digital como uma possibilidade para expressar o conhecimento sobre temas escolares. Então, foi aquilo que a gente comentou no começo. Vocês podem também trabalhar com outras temáticas. Você pode criar um jogo de coleta, mas com uma outra temática que é interessante também. Você vai trabalhar a lógica de programação, um pensamento computacional dentro do universo do 8º e 9º ano, que reconhece a narrativa digital como uma possibilidade também. Tá? O Scratch ele pode ser essa ferramenta e esse fim, né, que a gente utiliza na tecnologia. E no ensino médio, a gente pode implementar projetos por meio de linguagens de programação. Então, nesse caso, a gente utilizou o Scratch, que é uma linguagem acessível em blocos, que traz essa questão da linguagem literal. A gente utiliza da maneira que a gente fala. Então, essas foram as habilidades que nós trabalhamos no nosso programa de hoje. E, para as considerações, né, para finalizar o nosso programa, vou chamar o Rafael para dar mais algumas outras informações. Bom, pessoal, vocês viram que nós tivemos uma aula sobre a questão do Scratch. Vocês viram que a programação não é tão complicada, é uma programação simples, é uma programação praticamente para alunos a partir de 7 anos de idade, e você pode progredir, tá? Vocês podem começar do básico, intermediário e avançado. Então, vocês podem fazer essa escalonado para a própria programação. Bom, o que é importante de vocês também? Vocês avaliarem a nossa aula de hoje. Para isso, eu vou pedir o slide para a produção sobre a avaliação da... Então, vocês podem acessar esse QR Code ou o link da própria avaliação. Vai ter algumas perguntas para vocês responderem sobre nossa aula. É importante vocês responderem para ter um feedback de vocês mesmos sobre nossa aula. Além do mais, também propostas de novas atividades, novas aulas e novos temas que vocês possam apresentar para a gente, que a gente pode preparar para vocês para melhor aproveitamento e também melhor interesse de vocês sobre nossos temas. Então, fica em relação a isso. Se vocês quiserem fazer uma visita, vocês podem vir ao Centro de Inovação, aqui em Perdizes, Rua Padre Chico, 420, e vocês podem, aqui é a nossa sede. Então, se não for próximo à sua residência, sua escola, o Centro de Inovação em Perdizes, vocês podem ir a outros centros. Nós estamos espalhados, além de Perdizes, para mais 11 centros. E além de 11 centros, nós temos uma carreta, que essa carreta está em Miracatu, tá? Então lá vocês podem estar visitando, podem estar agendando e podem ver em relação ao nosso site. Como eu disse para vocês, nosso site é centrodenovacal.educacal.sp.gov.br. Pode estar averiguando em relação às trilhas que temos, atividades que proporcionamos, e os centros mais próximos da sua unidade escolar. Também vocês podem, os municípios, a gente abriu o agendamento
para os anos iniciais também, não somente para os municípios, mas também para a rede estadual do estado de São Paulo. Então, vocês, do primeiro ano ao quinto ano, podem fazer agendamentos. São trilhas especiais. Vocês podem agendar no e-mail centrodenovacal@educacal.sp.gov.br ou no nosso Telegram, telefone ou WhatsApp, que é 97544556. Então, vocês têm essas possibilidades de fazer agendamento, essas possibilidades de vocês agendarem e também ir a um centro de inovação mais próximo da sua unidade escolar. Bom, com isso, eu me despeço de vocês. Muito obrigado pela participação. Essa aula ficará no repositório do Centro de Mídias e no YouTube também. Até mais, e eu passo a palavra para o Ed. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje, tá? Experimentem aí, tentem fazer, vejam como é legal, tá? E ficamos à disposição esperando vocês aí para uma visita. Um grande abraço, agora eu vou passar para a Camila. Bom, pessoal, muito obrigada, né? Foi muito legal essa aula de hoje. E relembrando, para a gente conseguir criar jogos, a gente trabalha essas habilidades lógico-matemática. E para a gente conseguir também trabalhar essas habilidades, dá para trabalhar por meio de jogos. Então, é uma possibilidade muito interessante de ser abordada nas escolas. Muito obrigada e até a próxima, pessoal!